Sejam bem-vindos todos que estão aqui. Geralmente estou acostumada a falar para mulheres, mas temos homens hoje. Muito bom, porque a autoestima e a autoimagem têm tantos estigmas e um deles é que só é importante para a mulher. Então, para você que chegou aqui agora, não me conhece, não faz ideia sobre o que eu falo, eu sou a Adriele Eloá, eu sou mentora sistêmica e o meu propósito aqui é transformar mulheres invisíveis e sobrecarregadas em mulheres respeitadas, reconhecidas, valorizadas e bem pagas. E a live de hoje é Por Trás do Espelho. Eu vou falar sobre autoestima, a Bruna vai falar sobre a autoimagem e eu espero que vocês estejam preparadas, porque hoje o conteúdo vai ser muito bom. Então já curtam a live, compartilhem com aquela pessoa especial, porque o que a gente vai falar aqui pode sim ser o que você precisa para mudar a sua vida a partir de agora. Então, quero começar pedindo para a Bruna se apresentar, falando um pouco mais sobre o trabalho dela, quem é a Bruna e o que ela tem a dizer sobre a autoimagem. Bruna, por favor. Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez pelo convite, né, Adri? Muito importante que a gente vai falar aqui. E boa tarde, né, para todos que estão nos assistindo. Eu sou a Bruna Oliveira, sou hipnoterapeuta, coach e mentora. A princípio, hoje ainda trabalho somente com mulheres, mas quem sabe no futuro também esteja expandindo esse trabalho aí. Como a Adri falou, o que a gente vai falar aqui serve para todo mundo, né? Não é algo específico de mulheres, é muito importante, principalmente para os homens ouvir e começar a ter esse conhecimento, expandir a consciência. E o meu propósito também está justamente ligado a isso, a despertar as pessoas, principalmente as mulheres, a esse nível de consciência, aprofundar mais, né, nelas mesmas e também a ativar a real identidade dessas mulheres, de quem elas são realmente. E isso está muito ligado à autoimagem, que é o que a gente vai falando aqui agora, né, ao longo dessa live, aprofundando. Perfeito. E o que você poderia já trazer para a gente para começar a despertar a consciência de quem está acompanhando a gente sobre a autoimagem? Porque a autoestima, apesar de ter vários mitos, que eu vivo falando o tempo todo, né? Que eu vou destrinchar logo logo, se fala bastante. Agora, a autoimagem, o que é a autoimagem? Então, as pessoas ligam muito, né? Falam muito sobre a autoestima. Mas e o que vem antes, lá na base da autoestima, está a nossa autoimagem. Então, que basicamente é o quê? Quando se fala em autoestima, autoimagem, que ainda é um termo meio não tão comum, né? Não tão conhecido, falado, as pessoas ligam justamente à imagem do espelho. Nossa, autoestima, uma boa autoestima, uma boa autoimagem é eu me olhar ali no espelho e me achar bonita, achar que eu tô ok, né? E, na verdade, a autoimagem, ela é realmente essa imagem interna que a gente tem da gente, só que ela é construída por uma base de crenças, de todas essas frases, crenças que a gente tem. Então, por exemplo, uma autoimagem distorcida, né? Mais pro negativo. Aquela pessoa, aquela mulher que vive falando que ela acredita que ela não é boa o suficiente, que ela não merece ser amada, que fazer dinheiro é muito difícil, que ser rica não é para ela, ser valorizada no relacionamento, mulheres que acham que os homens não prestam, tudo e todos esses pensamentos estão formando a autoimagem dessa mulher. Então, basicamente, a autoimagem é esse aglomerado de pensamentos, de crenças, que também surgem. Aí a pessoa vai ter esse pensamento de que ela não é boa o suficiente. Então, ela não vai se sentir boa o suficiente e ela vai agir como uma pessoa que não é boa o suficiente. Então, a autoimagem, ela tá lá no núcleo, né? É a base da nossa autoestima, da nossa autoconfiança. Se essa autoimagem ela não estiver alinhada com aquilo que você realmente deseja, você não vai ter os resultados que você deseja. Então, ao longo, né, desses últimos anos aí, depois eu posso começar a contar um pouquinho da minha história, como que eu cheguei até aqui, nesse trabalho de entender
por que a autoimagem ela é essa base. Porque senão a gente fica mudando outras coisas, tentando consertar, né, outros aspectos, mas não vai lá na base. Então aí você tem uma melhora, um resultado positivo em alguma questão, mas a tua autoimagem como um todo, ela ainda está toda ali distorcida, né? Então isso impede muitas vezes as pessoas de realmente ter um bom relacionamento, prosperar financeiramente, ter uma boa saúde. Perfeito. Por isso que eu falei que não tinha pessoa melhor para a gente falar sobre isso. Porque quando eu começo a falar da construção do ser, eu trago justamente isso. Porque a autoestima, ela é muito além da aparência, né? Muito além de, nossa, sou linda hoje, então minha autoestima está boa. Não. Eu costumo explicar para quem me acompanha, para as minhas clientes, que a autoestima é o valor que você se dá. A forma como você se enxerga e o quanto você consegue bancar o seu valor. Então, muitas mulheres estão ali num trabalho de melhorar relacionamento, encontrar um sucesso profissional, um sucesso financeiro, e elas patinam, patinam, patinam e nunca conseguem. Muitas até desistem. Por quê? Porque não estão olhando para a base, como a Bruna falou, não estão olhando lá para o início, que é para a construção daquele ser. E é muito comum, na verdade, a mulher querer uma coisa e sentir outra. Ela pensar uma coisa e fazer outra. Justamente por essa desconexão dela mesma sobre quem ela realmente é. Porque, como a Bruna trouxe, a construção do seu ser, a construção da sua imagem, a construção da sua autoestima, ela vem muito antes de você. A sua autoimagem, a sua autoestima não foi construída por você. Foi construída por crenças, por visões, por experiências de outras pessoas que estavam ali te educando, te ensinando, te nutrindo. Não é para você sair daqui agora odiando a sua família. É para você entender que você precisa agora olhar para você. Porque até então você se enxergou com olhos de outras pessoas. E se você está tentando melhorar um relacionamento, melhorar a vida profissional, melhorar a vida financeira, você precisa olhar para essa base, para essa construção do seu ser. Quem é você, na verdade? Se você sente que, o exemplo da Bruna é ótimo, porque se você sente que nenhum homem presta, perceba que essa é uma autoimagem sua que você já exteriorizou. Ou seja, nenhum homem de fato vai prestar, porque você vai se relacionar com esse tipo de homem. Então, eu costumo falar que a vida é um eterno ser para ter. Então, se você quer ter um relacionamento onde você é valorizada, onde você é respeitada, você precisa ser essa mulher que se valoriza, que se respeita, que constrói um relacionamento assim. Porque se você é a mulher que tolera tudo, tolera mentira, tolera traição, tolera isso, tolera aquilo, você realmente é uma mulher que vai ter um relacionamento onde é respeitada e valorizada. Então, quando você começa a olhar para o valor que você está se dando, é onde você começa realmente a trabalhar a sua autoestima. E tanto eu quanto a Bruna, a gente passou por esse processo. É por isso que a gente consegue hoje falar da autoestima e da autoimagem, além do que a gente olha no espelho, além do que se encontra por aí. Porque quem acompanha, eu fiz uma semana inteira de live sobre autoestima. Então, destrinchei tudo sobre autoestima. Inclusive, quem quiser tá lá no meu perfil, eu deixei gravado. Porque quando você pega conteúdos aleatórios na internet sobre a autoestima, tem várias dicas, né? Faça academia, beba água, se arrume em casa, esse tipo de coisa. Isso é ótimo, claro, com certeza. Mas é a construção do ser, isso é uma parte do seu ser. E o restante? E o que você sente sobre você mesmo? O que você pensa sobre você? E o que a tua alma está te trazendo? Porque às vezes a tua alma grita por uma coisa, mas somente diz outra e você faz outra completamente diferente. Eu tive uma cliente que ela estava sofrendo muito em busca do tal do sucesso profissional para ela. Nas sessões ali no projeto Mulher de Sucesso, ela entendeu que o sucesso que ela estava indo atrás era daquela mulher executiva de salto alto em reunião todos os dias, fechado no escritório. Só que a alma dela gritava pelo quê? Sucesso para mim é ter a hora que eu quiser para trabalhar, não ficar trancada no escritório o tempo todo e não ter que ficar de salto alto e roupa social andando para lá e para cá. Percebam que a alma dela gritava por outra coisa, mas a mente dela dizia outra, porque há essa desconexão.
que é como a Bruna falou, né? A autoimagem estava desconexa, não foi essa palavra que você usou. Porque o que ela enxergava sobre ela mesma era uma coisa, mas o que ela realmente trazia da essência dela era outra. Bruna, como é que foi essa tua caminhada na autoimagem? Então, eu comecei falando, né, um pouquinho, voltando lá para trás, quando eu comecei lá, muitos anos atrás, como terapeuta, na verdade, eu já estava nesse mundo de autoconhecimento, espiritualidade, eu entrei nesse mundo, digamos assim, através de religião e tudo mais, mas depois eu entrei nessa parte mais terapêutica, então ao longo dos anos, sabe como é? Aí a gente vai fazendo um curso de uma coisa, outro de outra, e eu virei um acúmulo de formações, de técnicas, e realmente eu tinha uma crença, e aqui que eu deixo muito importante para as pessoas, que a gente tem que sempre cuidar muito com as nossas crenças. Porque lá atrás, nessa busca de me curar, eu criei uma crença de eu estou como se eu estivesse quebrada, né? E eu precisava estar sempre me curando. Então, eu estou me curando. Quando você coloca, né, uma crença assim, estou me curando, você vai estar sempre meio que nesse processo. E aí você nunca está curada de nada, né? Porque você vai ficar procurando. E aí, nesse caminho, com muitas ferramentas, enfim, foi esse ano que eu consegui olhar para tudo isso e perceber o que realmente funcionou. Porque, fazer, por exemplo, você também trabalha como consteladora, né? É também uma das minhas formações. Hoje eu já não tenho tanto mais essa visão sistêmica, mas ajuda, óbvio. Só que aí eu fui perceber, peraí, que tinha muitas questões que estavam incongruentes em mim. Por exemplo, eu queria uma coisa, mas aí eu percebia que os meus pensamentos e atitudes eram totalmente opostos àquilo que eu queria, à pessoa que eu queria me tornar. Então eu estava pensando, sentindo e fazendo coisas diferentes daquilo que eu desejava, eu estava em ambientes que não tinham nada a ver comigo, isso ao longo dos anos, né? Mas esse ano eu realmente consegui refletir o que realmente estava lá no fundo. E aí, nesse processo que eu fiz comigo, quando eu fui estudar com mais profundidade a parte, os estudos assim de física quântica, aí eu fiz formação em PNL, essa parte mais do coach, que eu fui entender a parte de identidade, de autoimagem, e aí eu comecei a fazer esse processo em mim e eu percebi que assim, o que eu não consegui mudar em 6 anos, fazendo um monte de coisa, em alguns meses, foi como mágica, né, que a gente fala, eu consegui ter esse passo, assim, fazer essa diferença na minha vida. E aí, realmente, eu percebi, nossa, precisa ter esse alinhamento, que nem tu falou, do pensamento, porque, na verdade, tudo começa lá na autoimagem, porque aí é o que tu tá lá na tua mente. Então, se tu tem aquela autoimagem negativa, tu vai começar a se sentir daquela forma negativa e tu vai ter comportamentos também para validar esses teus pensamentos, essa autoimagem. Então, quando tu muda quem tu acha que tu é, porque tu não é essa pessoa e a gente está sempre mudando, né? Então, esse que é o bonito, porque assim, hoje eu estou aqui, você também, mas a gente está sempre, todos os dias, se redescobrindo, lapidando essa autoimagem, né? Diariamente. E aí foi que eu percebi que eu cheguei, não, isso aqui é um núcleo. E eu não preciso ficar olhando para tantas outras coisas para mudar isso daqui. Então eu realmente preciso, o que eu faço hoje, que é mapear a pessoa, né? Por exemplo, numa mentoria, eu vou mapear ali a pessoa, todas as crenças, os comportamentos, tudo que ela tem hoje, e a gente vai fazer esse é o ponto A, então ela quer ir para esse ponto B, essa nova identidade que ela já é. Todas essas versões nossas, elas já estão aqui dentro, a gente já é essa mulher de sucesso. A gente só precisa despertar ela, né? A gente precisa remover
como você falou, todas essas crenças que vêm lá da infância, que a gente carrega, da sociedade, dos nossos pais, da escola, a gente tira essa sujeira que está ali. Eu vejo a autoimagem como se ela fosse um diamante. Então pensa, tá ali esse diamante que é a nossa autoimagem, quem a gente é em essência, essa consciência divina, essa mulher realmente que a gente que tá lá dentro. E aí, em meio a esse ali diamante, a gente tá cheio de sujeira, né? Que são essas crenças, os padrões, os traumas, tudo que a gente vai acumulando. Então a gente vai limpando, removendo tudo isso para chegar nessa autoimagem, nesse diamante. E ao longo da vida a gente vai sempre lapidando ele, cada vez a gente vai melhorando. E essa é a importância, né? Porque quando a gente dá voz para aquela construção nossa sem questionar, a gente simplesmente aceita que a gente é isso, decreta e você não anda. Então, quando a gente fala da autoestima, é justamente esse olhar para você e falar: opa, que forma eu estou me olhando? Que forma eu estou me enxergando neste aspecto? Porque quando a gente paralisa o nosso processo, você pode ter certeza que você paralisou. Então, se você não anda num sucesso profissional, se você não anda no sucesso financeiro, é porque você paralisou com você mesma. E quando você entende essa integralidade, é onde as coisas ficam mais fáceis de fato. Porque quando você entende que a sua autoestima interfere no seu sucesso profissional, no seu sucesso financeiro, nos seus relacionamentos, em quem você é no mundo, você começa a cuidar um pouco mais de você. Porque o ser humano tem a tendência em dividir as coisas, né? Não é à toa que dividiu-se tantas as terapias. Porque, sucesso profissional é só sobre profissão. Não, é sobre o seu emocional, o seu mental, o seu sistêmico. Sucesso financeiro é só sobre dinheiro. Não, é sobre o seu emocional, é sobre o seu mental. Então, você precisa estar sempre olhando para você. E a tendência é sempre olhar para fora. Quando eu falo que tem a tendência até de dividir tudo, porque separou-se, isso aqui só funciona se eu fizer uma sessão de psicologia. Isso aqui só funciona se eu fizer uma constelação familiar. Não, um complementa o outro. Porque nós somos várias camadinhas, né? Nós temos o corpo físico, nós temos o mental, nós temos o emocional, nós temos a essência. Se a gente for olhar para um quesito espiritual, um quesito religioso, é a alma, é o espírito. Eu chamo de essência. Porque você é alguma coisa. Só que a tua experiência na tua família, a tua experiência nos relacionamentos vai moldando uma casquinha que vai escondendo a tua essência. Então, não é que só funciona se fizer uma constelação familiar, não funciona só se fizer uma hipnose, uma psicologia. Cada uma dessas coisas complementa o seu ser. Então, se você está com um problema ali físico, você vai no médico, mas ele não vai ajudar no seu aspecto profissional, por exemplo, porque é emocional, é mental. As terapias são a mesma coisa. Uma terapia vai te ajudar em uma coisa, outra terapia vai te ajudar em outra, porque você é esse ser unificado. Então, você precisa olhar para o seu corpo, você precisa olhar para a sua mente, você precisa olhar para o seu emocional. Você não vai conseguir fugir e ir muito longe se você querer ignorar alguma coisa. Eu costumo falar que se você está ali com dificuldade financeira, se você está com dificuldade na profissão, gente, não vai pensar em expandir espiritualmente. Esse tempo eu estava falando sobre alguém que estava procurando essa expansão espiritual. Se você está ali com uma doença no seu corpo, com dificuldade ali financeira, não adianta querer pensar em expansão espiritual, porque tu não vai acessar. Porque você é uma camadinha. Então, se você quer progredir financeiramente, se você quer ter um relacionamento maravilhoso, você não vai conseguir se você não olhar para você, para a imagem que você tem de você mesmo, para o valor que você está se dando, se você consegue bancar esse valor. No projeto Mulher de Sucesso, as mulheres chegam geralmente para mim por quê? Sucesso profissional e financeiro. Eu quero ser reconhecida, eu quero ser rica. A gente começa por onde? Pela autoestima, pelo valor que ela está se dando, se ela vai conseguir. Porque é o que eu costumo dizer, o sucesso não é algo que você alcança, não é um lugar que você chega, é a mulher que você se torna. Porque se você está insegura com a sua profissão, se você não se sente boa o bastante, se você não consegue valorizar o seu serviço, como é que você vai querer bancar um sucesso profissional? Se nem você se banca.
Então, isso que a Bruna traz, a tua autoimagem, é justamente o que eu falo sobre a autoestima. Se você não olhar para a forma como você se olha, para a imagem que você construiu de você mesma, você não vai avançar no relacionamento, você não vai avançar numa carreira profissional. Então, a tendência é sempre exteriorizar, né? Aí, quanto mais olham para fora, menos evoluem, menos alcançam aquilo que querem, mais começam a fazer. Então, não sei como é para ti, vou querer pegar a tua opinião depois sobre isso. Mas chega para mim muita mulher que faz, diploma, 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 curso, 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 horas e horas e horas, e fala, Adriele, não sei mais o que eu faço, porque eu tô cansada, tô sobrecarregada, tô exausta. Mas tá, e o que você está fazendo por você? E qual é o olhar que você tem sobre você? E qual é o valor que você está se dando? Porque a tendência é sempre querer fazer mais e fugir daquilo que realmente deveria ser feito. Eu costumo falar para as minhas clientes que elas encontram 1000 formas diferentes de fazer a mesma coisa. Porque chegam fazendo milhões de coisas, mas aquilo que precisava mudar, que é elas mesmas, elas não fazem. Como é que é para ti, assim, essa questão da mulher que já tentou de tudo e não saiu do lugar? Exato. Isso tem até uma explicação, né? Que eu bato muito e faz parte aqui da minha comunicação, que foi algo que aconteceu comigo e acontece com todos nós. Só que, claro, conforme a gente tem consciência disso, a gente consegue ir mudando, né? E se percebendo no dia a dia mesmo. Mas o nosso cérebro, ele é maravilhoso em contar histórias. Então, e principalmente histórias negativas e histórias para nos manter ali no papel de vítima, na zona de conforto, né? Ali quietinho, sem gastar energia. Então, eu particularmente, aconteceu isso comigo. Eu também fiz muita coisa, muita, e era muita terapia, e era muita formação, e era muita coisa, e parecia que eu não saía do lugar. Né, melhoravam alguns aspectos e foi aí que eu cheguei nessa questão da autoimagem, porque eu percebi que tinha algumas crenças minhas que estavam fazendo eu rodar em círculo, estar sempre procurando, achando que ia ser a constelação, que ia ser a ferramenta tal, que ia ser o curso tal, que ia fazer, que ia me curar, né? Então, na verdade, o que acontece isso e o nosso cérebro ele encontra maneiras assim diversas, né, de sabotar a gente, pra gente fazer um monte de coisa e ficar ali na mesma. Então tem que ter esse nível assim de consciência, de autoanálise e é todos os dias. E aí aqui eu já puxo um gancho do que tu trouxe, né, falando de autoimagem, autoestima, o que acontece? Essa autoestima que a gente vai desenvolvendo, ela é diariamente. Ela não é só, eu fiz uma sessão e aí agora, nossa, saí maravilhosa. Ou de manhã eu faço uma visualização ali durante 5, 10 minutos da mulher incrível, maravilhosa que eu desejo ser e próspera e com relacionamento. E aí durante o resto do dia você só tem pensamento negativo, você quer uma coisa, mas você faz outra totalmente contrária, como eu falei que aconteceu muito comigo. Então, é assim, para você ser bem valorizada na tua profissão, primeiro começa valorizando a casa que tu arrumou. Primeiro começa se dando os parabéns pela cama que você acordou, levantou e arrumou, pela louça que você deixou lavada de noite. São essas pequenas atitudes que vão te ajudando, né, a se valorizar. Não adianta querer ser valorizada num trabalho, realmente, se nem você se valoriza, você não se parabeniza, você não olha e pensa, nossa, olha só, eu fiz um bom trabalho aqui, né, em pequenas atitudes. E aí isso reflete aí no trabalho, como você falou, e nos relacionamentos, que é muito comum. Aí a pessoa, eu quero um homem que me respeite, eu quero um homem que me valorize, um homem que seja carinhoso. Tá, perfeito. Mas e você? Você se valoriza? Você valoriza o que tu faz todos os dias? Quando você erra, você se chicoteia, você se xinga, você se chama de burra, ou você, poxa, errei, tá tudo certo, vou fazer de novo. Você realmente é carinhosa com você mesma? Você se trata com esse carinho que você quer que o outro te trate?
Se não, não vai ter como. E aí que dá essa incongruência, né? Que tem tudo a ver com a autoimagem. Então, lá dentro, na autoimagem dessa mulher, tem um monte de crença variada. De que ela não merece o amor, que ela não é boa o suficiente, de que os homens não prestam, os homens traem, e um monte de sujeira. E aí ela quer outra coisa. Só que enquanto não limpar essa base, não vai ter como chegar aqui, porque é incongruente. Você quer um preto, mas você tá ali no branco, digamos assim. Não dá. Então você vai ter que fazer toda essa limpeza, essa reconstrução, abandonar tudo isso, eu digo, destruir realmente essa autoimagem negativa. A gente faz, aí, por exemplo, dentro da minha mentoria, a gente faz esse mapeamento e a gente vai realmente destruir essa imagem através ali de programação mental, de exercícios, práticas, o que eu acho muito importante e que eu trago para dentro do meu trabalho hoje, que é faz ali, a gente faz o processo interno, mas também tem que ter exercícios, práticas para essa mulher fazer diariamente, porque senão ela não vai conseguir sustentar essa nova autoimagem. Então, agora ela está ali, fez uma prática, uma visualização, ela está afirmada que ela merece o amor, que ela sabe o tipo de relacionamento que ela deseja. Só que aí volta uma pessoa do passado, ou um ex, um contatinho, que não valorizava ela. Aí, pá, já bate ali, ela já não consegue sustentar e ela desanda. Então, isso acontece porque muitas pessoas até não, ou elas mudam e daqui a pouco elas voltam para o padrão antigo, ou não conseguem mudar e fica sempre nesses ciclos de faz um monte de coisa e parece que acaba sempre no mesmo lugar, porque às vezes ela até consegue mudar, consegue acessar uma nova consciência, uma nova frequência, mas ela não consegue sustentar. E para sustentar, ela vai ter que sustentar isso no dia a dia dela, em pequenas práticas. Ela se valorizando primeiro. Como que eu quero que você valorize a minha mentoria, o meu trabalho, se nem eu valorizo? Se eu acho que não está bom o suficiente, se eu acho que não vai ter resultado. Não tem como, é incongruente. Só que a maioria das pessoas, elas não conseguem identificar isso. Então, aí estamos nós para isso, né? Para ajudar essas pessoas, essas mulheres a ter essa consciência, assim, do tipo, ei, acorda! E isso que você falou é perfeito. O que eu costumo falar para as minhas clientes? Nem você faz por você mesma. Como é que você espera que uma outra pessoa faça? Então, assim, ó, é sempre um caminhozinho, né? Porque se a gente chegar e começar a sempre falar assim, as clientes não entendem. Justamente por quê? Porque o cérebro não está pronto para receber essas informações. Eu costumo chegar na primeira sessão com a minha cliente e falar: olha, eu vou falar coisas que talvez você vai ficar com raiva de mim, vai querer me xingar e tá tudo bem, pode xingar. Só não leva pro pessoal, porque lá na frente você vai entender que eu estava certa. Porque precisa criar uma nova consciência. E uma das coisas que eu costumo falar é: se você se desvaloriza, se você não se reconhece, se você não se respeita, o outro também não vai. Porque a forma como você se trata ensina para o outro como ele deve te tratar. Na sua cabeça é muito lógico que a outra pessoa precisa te respeitar. Mas o que é respeito para outra pessoa? O que é respeito para você? Então ela vai se espelhar, ela vai se basear naquilo que você faz. Se você não consegue falar não por medo de desagradar, as pessoas vão continuar te passando demanda, porque você aceita. Quanto mais você aceita, mais elas te mandam. Por quê? Se você não sabe o seu limite, como é que a outra pessoa vai saber? Então, isso que a Bruna trouxe é muito bom de se trabalhar. E principalmente essa questão de criar uma nova consciência. Quando a gente fala em criar nova consciência, as pessoas já acham que a gente vai fazer, sei lá, coisas místicas. Mas, gente, isso que a Bruna trouxe sobre o cérebro, ele ser um ótimo contador de história, é real. Quando a gente traz essa parte da neurociência, você começa a entender um pouco do porquê que você age como você age. Porque, gente, eu costumo explicar para as minhas clientes que todos nós já viemos com uma programação de funcionamento gravado lá no nosso inconsciente.
Porque a sua família, os seus pais te educaram, te ensinaram, te trataram baseado no que eles entendiam, no que eles acreditavam ser certo ou errado, bom e ruim, com as experiências deles. Então, isso tudo já vai ficando gravado ali. Só que o teu cérebro, ele é uma máquina de repetição. Nosso cérebro, ele é viciado em vício. Porque seria muito ruim para todos nós se todos os dias a gente tivesse que aprender a caminhar. Então, o cérebro, ele vai gravando informações, ele vai gravando comando. Então, ele cria caminhos neurais. Quem começou a dirigir sabe que no início é muito difícil. Marcha, embreagem, seta. Só que depois, com o tempo, você faz isso de forma tão automática que você nem sabe o que você está fazendo. Porque o seu cérebro criou esse caminho neural. Ou seja, você vai alimentando o seu cérebro com informações e você toma decisões baseadas nessas informações. E se a informação que você tem gravada aí é que você é incompetente, que você é feia, que você é gorda, que o seu trabalho não é bom, suas decisões são tomadas a partir dessa informação. Ontem mesmo, numa palestra, eu estava falando sobre isso. Eu estava explicando que não tem como você pedir uma informação para o teu cérebro que não está gravada ali. Então, se todos os dias você repete para você mesmo, por pensamento, por sentimento, por ações, que você não é merecedor, que você é incompetente, que é perda de tempo lidar com você, o que é que você vai fazer ao longo do seu dia? Justamente essas coisas, porque é a única informação que você tem. Então, se você quer fazer algo diferente, você precisa pensar coisas diferentes. Então, você precisa criar uma nova consciência. Isso é criar uma nova consciência, gente, não é transcender. É colocar novas informações no seu cérebro. É criar novos caminhos neurais. E eu comecei a sentir a necessidade disso no meu próprio trabalho. Eu atendi o pessoal na constelação familiar. Nossa, sessões maravilhosas. 3 meses depois, dependendo da pessoa, voltava. Por quê? Porque a sessão abria muito os caminhos neurais, abria muito o caminho ali para algo diferente. Mas ela precisava mudar o hábito. Ela precisava de novas informações. Só que daí ela saía dali, entendia tudo, ia para o mesmo lugar, convivia com as mesmas pessoas, ouvia as mesmas coisas, fazia as mesmas coisas. O inconsciente puxou ela para trás novamente. Aí, quando eu atendia na terapia sistêmica, demorava para a gente acessar aquela informação do inconsciente. E eu comecei a falar, gente, mas não dá para ser assim, tá faltando alguma coisa. Foi onde eu criei a mentoria, porque na mentoria, que é isso que a Bruna falou, é um acompanhamento. Então a gente vai mexer a parte sistêmica, a gente mexe com a parte emocional, a gente mexe com os hábitos, porque precisa sustentar. Não adianta sair uma nova mulher de uma constelação familiar se você não vai sustentar isso. Então, na mentoria, a gente, ao mesmo tempo que trabalha o teu emocional, a gente trabalha o teu hábito. Porque assim não tem fuga, não tem para onde ir sem ser aquilo que você quer. E outra coisa que eu gosto de deixar bem reforçado, que não é a prática, não é a abordagem, é de novo o seu ser. Se você chega aqui já acreditando que nada funciona, que você já tentou de tudo, que não vai dar certo para você, gente, pode vir um milagre, o gênio da lâmpada mágica que não vai funcionar. Porque você já decretou, você já escolheu isso. Então, quando você começa a trabalhar a tua autoimagem, a construção do seu ser a partir da sua autoestima, é onde as coisas vêm. Muitas vezes eu falo alguma coisinha aqui nas lives e tem alguém que me chama lá no privado e fala, nossa, eu finalmente entendi o que é que a gente estava trabalhando a partir dessa frase. Por quê? Quando você muda a sua autoimagem, quando você muda a sua consciência sobre a sua autoestima, às vezes uma frase encaixa é o que você precisa. Quando você tem uma imagem distorcida sobre você, quando você não está entendendo qual é o seu valor, nada funciona. Mas é que não funciona porque você não está se permitindo ser boa, você não está se permitindo ser competente, você não está se permitindo ser um sucesso. Porque, de novo, o sucesso é a mulher que você se torna. Será que você se permite ser esse sucesso? Então, assim, ó, são coisinhas que parecem tão pequenininhas, mas são justamente nesses detalhes que a gente consegue andar, que a gente consegue ajustar. E sempre começa pela forma como a gente se enxerga. Sim, com certeza. E tu trouxe ali uma questão muito importante que nos últimos meses, nesses últimos 6 meses, eu estava
tipo um projeto, né? Trabalhando, atendendo várias pessoas, e eu identifiquei muitas coisas, muitos padrões, e é justamente esse. Na verdade, não é a gente como terapeuta, como mentora, que vai curar a pessoa, é a própria pessoa que se autocura. A gente só mostra esse caminho, a gente direciona. Agora, o quanto de resultado que a pessoa vai ter na vida dela vai depender única e exclusivamente dela, do quanto ela realmente está disposta e comprometida com aquilo ali. Então, eu digo porque eu também passei por isso. Então, assim, eu falo muito, eu bato que a primeira etapa, assim, para você mudar alguma coisa na tua vida, mudar a tua autoimagem, qualquer área, é você primeiro decidir que você realmente quer aquilo ali. Então, eu realmente quero ter um relacionamento próspero, feliz. Tá, então eu vou mapear o que é um relacionamento feliz para mim. Como é esse relacionamento? Eu preciso ter clareza daí. Primeiro eu decido aquilo que eu quero, depois eu vou ter clareza do que é que eu quero e eu vou escrever, né, aquilo ali detalhadamente, bem específico. O que é que quem é que eu desejo ser? Alinhado, claro, com os meus valores, mas aí tem pessoas que, num nível mais, a gente falou tanto de consciência, eu acredito que o autoconhecimento, despertar, expansão da consciência, a gente vai acessando vários níveis, né? Então tem lá as pessoas que estão muito lá na ponta do iceberg, né? Lá em cima ainda, e aí estão muito feridas, muito presas na dor, no vitimismo, e pessoas que já estão mais lá embaixo, né? Tipo um funil mesmo. E a gente fala já com essas pessoas que já estão nesse nível mais aprofundado, porque quem tá muito lá no início vai se doer com tudo, não vai conseguir acessar, ter essa consciência. Como até mesmo eu, quem sabe você lá atrás também não tinha. Se lá atrás alguém chegasse e me falasse as coisas que hoje eu falo, nossa, mas é fácil fazer isso aqui? Eu ia dizer, não, peraí, não é assim. Então, eu acredito muito que tem esses passos. O primeiro é você decidir. Depois você vai ter clareza de quem que é essa mulher. Ah, eu quero ser uma mulher de sucesso. Primeiro você já é. Você já é. Eu toco muito aqui da parte do despertado, você ter consciência do divino. Você já é a própria fonte, você é o Criador, o Deus, aqui na Terra. Se você já é Ele, não está te faltando nada, né? Não está faltando olhar para lado nenhum. O que falta, digamos assim, é você assumir esse teu poder e bancar, que nem tu fala, sustentar essa mulher. Então, se eu quero ser essa mulher próspera, essa mulher bem posicionada, eu vou precisar sustentar uma mulher que tem sucesso profissional, que tem um bom relacionamento, é uma mulher que já sabe dizer não, ela se valoriza, ela sabe exatamente o que ela quer para a vida dela, o que ela aceita, o que ela não aceita. Então, precisa ter essa clareza. E aí as pessoas, eu quero ser uma mulher de sucesso. Tá, mas o que é sucesso para você? Para onde? Como é essa mulher? O que ela faz? Como que essa mulher de sucesso pensa? E aí, quando a gente começa a trazer isso para a pessoa, aí que a pessoa começa a ver o quão incongruente ela tá. Ela quer ser bem reconhecida no trabalho, mas ela não sabe nem dizer não. Como é que vai ser reconhecida? Não vai, né? Então, ela quer realmente ter esse sucesso. Aí ela tem medo da rejeição. A autoestima dela é muito frágil. Qualquer crítica desaba. Não vai ter como. Eu digo que você precisa lapidar essa autoimagem e tornar ela realmente como um diamante inquebrável. E isso você vai fazendo ao longo do tempo e, de novo, é no teu dia a dia. É você que faz isso, não é o terapeuta, não é o mentor. Até, eu cito muito Jesus Cristo. Ele não curava. Antes dele fazer esse processo, ele perguntava se a pessoa, o que é que você deseja?
E aí a pessoa falava, né, que queria se curar. E aí ele era esse canal. Só que assim, e ele sempre reforçava: a tua fé te curou. Não foi ele, não era ele era só um canal, assim como nós. Então, as pessoas têm que ter essa autorresponsabilidade de estar comprometida mesmo a ser esse sucesso, né? Digamos assim, ser essa mulher que se valoriza, que se reconhece, que é amada, respeitada. Tem que ter um nível de comprometimento. Você vai ter que se comprometer com aquilo ali e decidir: eu vou ser isso e a custe o que custar, sabe? E aí, nesse processo, o que acontece? Você vai precisar deixar, muitas vezes, as amizades, na maioria das vezes, porque as pessoas que você convive aí hoje, elas estão alinhadas com essa autoimagem que você tem hoje. Se você começa a mexer nessa autoimagem, limpar ela, construir uma nova, não tem como sustentar aquelas pessoas antigas, o relacionamento antigo, as amizades, até mesmo a família. E aí, será que você banca ter que largar essas pessoas, ter que dizer não, ter que não quero mais amizade dessa pessoa, não serve mais para mim, adeus esse relacionamento, vou pedir demissão desse emprego? E é aí que as pessoas travam, né? Porque muitas aí não conseguem sustentar essas decisões. E aí volta para o padrão antigo, volta lá para as amizades, volta para o relacionamento tóxico e infelizmente continua vivendo aquele mesmo ciclo. E depois começa a culpar, terceirizar, falar que Deus odeia ela, que o mundo é injusto. Quando eu começo a problema, Não a funcionou, terapia não funcionou. estudou, né? Ah, não, eu vou comprar mais um outro curso. Aí a pessoa fez ali o curso não fez nada, deu tudo errado. Assim, na visão dela deu errado porque ela não se comprometeu. E aí eu vou comprar outro curso, vou botar mentora para ver se vai dar certo, né? Mas enfim, é você que faz dar certo também. Tá tudo bem, às vezes, não concordar com a abordagem, mas você tem que olhar e peraí, será que eu realmente estou comprometida com isso daqui? Porque se você realmente, de verdade, você tem que olhar no espelho e dizer: eu vou bancar isso aqui que eu quero, e a resposta ela vem automaticamente. E se tremer um pouquinho, é porque não está bem decidido lá dentro. Porque quando você traz essa energia de decisão: eu vou fazer, vai ser, vai acontecer, eu vou me tornar essa mulher que eu quero, alinhada com a minha essência, né, com o meu ser, com a minha alma, vai. E as coisas elas começam a fluir. Mas se você não tem realmente essa clareza dentro de você e essa energia, a pessoa para, né? Ela abandona, não dá, fica ali no caminho. Por isso que é importante também respeitar o próprio processo, que é aquilo que eu estava falando antes, né? Se hoje você está tendo um desafio tão grande com, não sei, com a sua autoestima, não é momento de você pensar em grandes coisas, porque você não vai conseguir sustentar. Quando a gente começa a trabalhar a autoestima, eu sempre explico para as minhas clientes que é um processo. Não adianta você querer de um dia para o outro ser uma nova mulher, porque você só vai se frustrar, porque você não vai conseguir. E quando você chega na parte de bancar a sua autoestima, é onde se torna mais difícil, principalmente se as primeiras etapas do processo você não personificou, você não intensificou, você não internalizou. Então, quando a gente olha para a construção da autoestima, qual é a primeira etapa do processo? Qual é a forma que eu estou me enxergando? Ah, eu me enxergo como incompetente, eu me enxergo que eu não sou boa o bastante, eu me enxergo que eu não sou. Ah, que eu sou preguiçosa. Tá. Se você está se enxergando assim, querida, esquece um sucesso profissional. Porque essa forma que você está se enxergando, você não vai conseguir. Então, trabalhe isso aqui primeiro. Qual é a segunda etapa? Qual é o meu valor? O que é que eu mereço? Eu mereço ser respeitada, eu mereço ser valorizada, eu mereço ter o meu momento de descanso, eu mereço me priorizar. Então, começa a trabalhar isso aqui. A terceira etapa é bancar, que é aquilo que a Bruna estava falando.
Você vai conseguir bancar o seu valor, você vai conseguir falar, não, não gostei dessa tua atitude comigo, eu não quero mais que você faça isso. Não, eu não gosto de estar nesse lugar, então eu não vou mais. Então, assim, ó, é nesse momento onde as pessoas vão começar a te criticar. Ontem mesmo eu postei uma frase falando que tem pessoas que vão deixar de gostar de você a partir do momento que você começar a gostar mais de você. Porque você vai saber colocar limite, vai saber dizer não, você vai se tratar melhor. E tem pessoas que estavam acostumadas com a tua outra versão, que você deixava ser abusada, que você se deixava sempre de lado, que você não se valorizava. Quantas e quantas vezes eu ouvi que eu estava metida. Tava Então, me achando. tá se Esse tipo de achando. coisa, Nossa, nojenta. assim, esse tipo de coisa. E se você for parar para pensar, as pessoas normalizam mais a escassez, o pouco, a falta, ao invés de normalizarem o bem-estar, a abundância. Então, quando você começa a ver as pessoas prosperando, o que mais as pessoas falam para aquela pessoa? Só não esquece de onde você veio. Ó, aquela pessoa ficou rica e esqueceu de onde veio. Não, já que esqueceu de onde veio, é que ele entendeu que ele pode mais, que ele merece mais. Ah, aquela ali começou a ficar metida, ela começou a se achar melhor do que os outros. Não, é porque ela entendeu que ela não precisa estar num lugar que faz mal para ela. Então, assim, tem pessoas, de novo, níveis de consciência. Então, se você não consegue se desvencilhar de pessoas que pensam assim e agem assim, você constantemente vai ser puxada para trás. E o bancar a sua autoestima é justamente isso. Só que você consegue abrir mão de algumas amizades, alguns familiares, alguns ambientes, para que você possa ser você mesma, te dar o melhor, se priorizar, ou você vai ter medo de não pertencer, ter medo de ser julgada, ter medo de ser Ficar criticada. minha. Eu costumo dizer assim que quando eu recebo algum comentário de hate no meu perfil, eu amo, eu adoro. Porque é o meu momento de me posicionar e falar, não, mas eu continuo acreditando. Não importa o que você acha, eu continuo acreditando nisso, eu continuo agindo assim. Então, assim, quando você é muito sensível ao olhar externo, você dificilmente vai conseguir bancar uma autoimagem, um sucesso. Então, se você está sempre parando ali em alguma etapa desse teu processo, se pergunta o que é que você não está conseguindo bancar. O que é que você não está conseguindo ali sustentar. Por isso que eu sempre reforço, o sucesso é a mulher que você se torna. Se você se considera um sucesso, se você se enxerga bom o bastante, se você entende que você é a segurança que você precisa, você não vai ficar presa em profissão, em salário, em cargo, em diploma, em pessoa. Tem um comentário aqui que eu achei maravilhoso. Família é o mais desafiador de todos. É, porque você fica condicionado a estar naquele ambiente para se sentir amado. E aí sempre vem, nossa, se nem a minha mãe me ama, quem é que vai me amar? Gente, É você. uma crença, você, exato. É, mas você não tá grudado com ela, né? É um indivíduo, e é exatamente isso que você falou. A gente precisa, eu gosto muito de algo assim, que é sobre a gente zerar o nível da crítica e do elogio. Porque até mesmo com elogio, se você aí é aquela pessoa que recebe um elogio e nossa, se deslumbra com aquilo assim, a tua autoestima ela não tá também muito boa. Por quê? Porque se você já é uma pessoa que se elogia diariamente, não só pela tua beleza, mas por aquilo que tu faz, tu não vai. É tipo assim, eu elogiar, nossa, Adri, você tá maravilhosa hoje. Você vai olhar, nossa, muito obrigada. É normal pra gente, né? A gente agradece, a gente fica feliz, mas é tranquilo, é normal. E da mesma forma, vai ser normal quando eu recebo uma crítica, quando um hater vem falar alguma coisa. Porque a minha autoestima, a minha autoimagem, eu sei exatamente quem eu sou, o que eu faço, o valor que eu tenho e o valor do que eu entrego. Então pode vir quem vier. E assim, quer bater de frente? Peraí, eu também vou bater de frente, porque eu também sei me posicionar. E aí eu tenho um limite, né? Eu costumo dizer, tem uma barreira aqui. Então, se a pessoa vem
com uma crítica, ela vai bater aqui, que é a nossa autoestima. Você tá fortalecido em você. Quando a gente sabe exatamente quem a gente é, o valor que a gente tem, do que a gente entrega, não, mas pode vir pode acontecer o que acontecer. E aí entra a família também, sabe? Quando você tá muito firmado ali, você tá decidido e eu vou fazer isso que eu quero, vai, às vezes dói um pouquinho mais no início, mas depois você vai. E assim, família é importante, mas eu, por exemplo, eu trago de um viés mais espiritual mesmo, de que assim, a gente é consciência. Na verdade, todos somos um realmente, mas a gente é essa consciência. E eu, como essa alma aqui, eu tenho um propósito e nada vai me parar. O meu propósito, independente de quem seja, se é família, se é relacionamento, nada. Entendeu? Só que aí, aqui você tem que estar muito bem firmado, né? Muito decidido e ter clareza realmente total da tua identidade, da tua autoimagem. Então a gente volta lá nesse processo de novo. Lapidou a autoimagem, fortaleceu ela, você consegue vencer qualquer obstáculo. Porque você tá ali por você, você é o teu primeiro apoio. Não fiz um post, ninguém me apoiou. Não, mas eu me apoiei. Eu fiz ali, nossa, ficou muito bom. Então, palmas pra mim, sabe? E é isso. E as pessoas, elas buscam de novo, fora, né? Então, realmente não dá. Tem que, tudo começa dentro. É sempre o primeiro lugar que a gente vai olhar. Porque foi a família que nos formou. Foi ela quem nos condicionou. Às vezes, os condicionamentos não são negativos, são bons condicionamentos. Mas se você quer ir para onde você quer ir, o que é que você aprendeu ali na sua fase de molde, que é até os 7 anos de idade da criança, que está te prendendo aí? E esse conceito de família que a gente tem, ele é um conceito de família ainda muito deturpado, muito limitado. As pessoas confundem muito amar com estar junto, respeitar com dizer sim para tudo, honrar com estou devendo, preciso ficar aqui. Eu tenho uma cliente que entrou no projeto Mulher de Sucesso, que ela estava tendo crises ansiosas no trabalho. Ela veio até mim por conta das crises ansiosas, que ela achava que era o trabalho, estava adoecendo ela. A gente começou a trabalhar essa questão, o que aconteceu e qual era o motivo das crises ansiosas dela. Ela tinha recebido uma proposta de trabalho em outro país. Era na área dela, era a proposta dos sonhos dela, sabe? Era tudo que ela queria. Quando ela foi contar para os pais dela, a mãe fez aquele draminha de que ela ia ficar aqui, ia ficar sozinha. O que essa cliente fez? Sabotou, encontrou justificativas para não ir e ficou, rejeitou a proposta. E com o tempo ela começou a ter crises ansiosas no trabalho. Mas não foi o trabalho em si, e sim a frustração de ter que dizer não para a vida dela para poder ficar aqui presa nos pais. Então, a família, nesse contexto que a gente acaba carregando, é uma família que limita. É um amor limitante. Quando a gente começa a entender qual é o papel da nossa família, qual é o nosso papel na nossa família, nosso papel na humanidade, entender o que realmente é o amor começa a liberar e não a limitar. É o que eu costumo falar para as minhas clientes. Quando você entende o que é amar, honrar e gratidão, você se sente livre. Agora, quando você confunde gratidão com dívida, você se aprisiona aqui. Você acha que vai ter que pagar a dívida que os seus pais terem feito tudo que vocês fizeram. Mas, gente, como é que você vai devolver algo para a pessoa que te deu a vida? Não tem como devolver isso. A não ser que você entregue a sua vida, que foi o que a minha cliente fez. Era uma proposta que ela perdeu, mas a partir de hoje, a partir daquele momento, ela começou a transformar a vida dela. E aí agora ela sabe bancar. Por quê? Porque ela entendeu que a aprovação não é da mãe, que a aprovação não é do pai, não é a vaga de emprego, é ela. Ela sustenta, ela banca, ela faz. Foi um aprendizado doloroso? Foi, mas foi que ela precisou para entender aonde estava o valor dela. E assim, ó, a gente já tá aqui, não sei nem quanto tempo. Mais de 1 hora. Ai, se deixar, a gente continua, né? Se deixar, eu fico falando mais 2 horas aqui. O que eu quero passar para vocês, assim, então, num resumo? Gente, sucesso.
você só vai ter quando você olhar para a autoimagem que você criou de você. Você só vai olhar para quando você só vai ter quando você olhar para a sua autoestima e entender o valor que você está se dando, o modo como você se enxerga, o quanto você banca esse valor. Você não vai conseguir pular os processos. Então, se pergunte o que é que você está querendo na sua vida hoje que você não está alcançando. Depois disso, se pergunte como você se enxerga nisso. Ah, eu quero alcançar um sucesso profissional. E como é que eu me enxergo? Eu me enxergo que eu não vou conseguir, eu enxergo que é difícil, eu enxergo que é impossível, eu enxergo que eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. E depois se pergunte como é que você se sente a respeito disso. Porque você precisa ter uma consciência de como está a sua autoestima, de como está o seu valor. Porque se você não se sente capaz de conquistar isso que você quer, você não vai conquistar. Então, essa é a minha contribuição no exercício de hoje. E eu vou pedir para a Bruna passar um exercício para fortalecer essa autoimagem, então. Então, basicamente, assim, o meu exercício é até um tanto semelhante com o teu, né? Que é o que eu trago dentro da mentoria. Mas para a pessoa primeiro, essa primeira etapa, tanto que é o meu primeiro encontro, a gente faz esse mapeamento justamente disso. Então, você pode colocar, pega um caderno, tá, gente? É por escrito mesmo, para tirar da tua mente para o papel, para materializar isso, para você ver com verdade aquilo ali, e você vai coloca as áreas da tua vida. E aí você vai colocar ali, tá, é minha área de relacionamentos. O que? Eu sou solteira e eu quero um relacionamento. Quais são os pensamentos que eu tenho a respeito dos homens? Quais são os pensamentos que eu tenho a respeito de como é um relacionamento? Ah, eu penso que se eu tiver um relacionamento eu tô presa, que vai tirar minha liberdade, eu penso que os homens traem, eu tenho medo de ser abandonada, e vai deixando fluir, vai vir esses pensamentos e você vai anotando todos eles, os sentimentos também. E aí você se pergunta, como que eu ajo nessa área de relacionamentos? Eu aceito o primeiro que aparece, a primeira pessoa que sempre aparece, eu tô carente, hoje eu tô afim de dar uns beijos, então eu saio com o primeiro, eu abro o celular e o primeiro que aparece ali, eu tô nem aí, eu vou. Isso é atitude e comportamento de uma mulher que se valoriza? Lá no fundo, muitas vezes não. Então você vai escrever todos os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos que você tem nas áreas da tua vida. E aí você vai olhar para aquilo ali, você vai ter clareza e vai perceber, nossa, como realmente está incongruente. E você coloca isso para o positivo. Se já estiver tudo mais ou menos no positivo, tá ok, mas você vai identificando esses pensamentos e comportamentos e depois você vai colocar numa coluna do outro lado o que você precisa mudar. Então, se eu tenho um comportamento X que está sendo negativo, eu preciso começar a ter um outro comportamento Y para ser essa mulher e ter esse resultado que eu desejo. Então, o exercício é basicamente isso. Dá para fazer com todas as áreas da vida. Vamos ver como é que está a minha autoimagem aqui. Eu penso que eu não sou boa o suficiente. Eu vivo me chamando de burra. Eu vejo muito isso, as mulheres erram uma coisa, derruba algo. E, nossa, que burra, que idiota. Gente, isso não é você se tratar com carinho. Né? Uma pessoa que se ama realmente não se trata dessa forma. Então, como que você vai atrair alguém, seja no teu trabalho, nos relacionamentos, que te trate bem? Então, você faz todo esse mapeamento aí e assim você transforma isso no positivo. Já vai te dar um bom mapa aí para você começar a ter mais clareza do que está incongruente na tua autoimagem. E para quem desejar aí a minha ajuda para aprofundar nisso, todo mundo que vê essa live pode me chamar lá no meu direct com a palavra presente, que eu vou te dar uma sessão de diagnóstico gratuito. Aí a gente vai fazer junto, identificar um pouco dessa autoimagem sua aí, eu te dou um direcionamento. Nossa, perfeito. Adorei a tua ideia e vou copiar, gente. Terminando a live, me mande lá no direct a palavra presente, que eu vou entregar sem custo uma sessão de desbloqueio sistêmico. Tá com dificuldade de relacionamento profissional, autoestima, financeiro?
a gente vai desbloquear isso numa sessão sem custo. Saindo daqui, envia a palavra presente lá no direct para eu saber que é sobre isso. Gente, a gente precisa encerrar. Foi uma conversa gostosa. Bruna, obrigada por estar aqui. Tenho certeza que ia ser muito bom. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui também. Eu desejo de coração que vocês se deem esse valor. É o primeiro passo para uma autoestima, uma autoimagem boa, positiva, vocês honrarem o tempo de vocês. Então, vocês ficaram aqui 1 hora ouvindo a gente falar. Então, o mínimo que vocês podem fazer por vocês é aplicarem os exercícios que a gente passou. Exatamente. Então, de vocês e muito obrigada, um beijo para vocês. Gente, tchau, tchau.